Hoje a gente vai te falar não um, mas 3 motivos para você investir no fundo de ações do Market Makers. Aliás, tem até um 4º motivo especial para mostrar que esse investimento tem que ser agora. Então depois da vinheta você vai saber mais nesse Mercado Aberto. Roda aí! Roda aí! Foi legal, roda aí. Fala pessoal, começando mais um Mercado Aberto. Eu sou o Thiago Salomão e estou aqui com ele, Matheus Soares. E aí? Tudo bem? Tô bem. Esse verde, não sou muito de verde, mas... Não? Não, mas hoje passa, vai. Hoje passa. Palmeiras aqui, em algum momento tem que estar na minha vestimenta. Você viu que Se eu não tô de verde, eu tô geralmente com tênis verde. Se eu não tô de tênis verde, aí outra coisa verde. Eu ia falar que a Federação Paulista de Futebol falou que deveria ter sido pênalti e que o Rios deveria ter sido expulso. Pois é. Mas tudo bem. Acontece. Vocês vão ter... No Morumbi ele não apita mais. Na final a gente se encontra, no Morumbis. Isso. Mate, hoje a gente vai falar sobre o nosso fundo de ações, que tá indo muito bem e a gente preparou uma apresentação bem legal que a gente mostrou para alguns investidores interessados. A gente preparou, tem 3 motivos para investir no nosso fundo e um 4º motivo extra, que é uma pimentinha para mostrar que o investimento tem que ser agora, né? São 4 motivos principais. O primeiro dele, nós somos diferentes. O segundo deles, nós somos bem conectados. O terceiro deles, nós somos críticos e autocríticos. Autocrítico. E autocrítico. E o 4º deles, esse aqui é mais misterioso, a gente vai deixar para o final, é o sweet spot. Aliás, termo usado por ninguém menos que Guilherme Achê, e a gente colocou na nossa apresentação. Então, são esses 4 temas aqui que a gente quer trazer hoje. Exato. Então vamos lá, por que somos diferentes, Mate? Nós somos diferentes no seguinte sentido, a gente tenta jogar um jogo que os grandes bolsos, os grandes investidores não jogam. O mercado de ações é muito competitivo, né? Tem muita gente fazendo o que a gente faz. Se a gente pegar os grandes gestores, gestoras com 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, são fundos que não conseguem olhar empresas com pouca liquidez, né? Small caps. Então é esse o jogo menos competitivo que a gente tenta jogar. Tem menos pessoas olhando, isso torna muitas vezes essas empresas mais largadas e ao ficarem mais largadas, elas ficam mais baratas. Isso não significa que elas são ruins, só tem menos pessoas olhando, né? Que acho que o ponto principal aí é quando tem uma empresa que tem muitos investidores olhando, qualquer notícia que acontece com elas já é rapidamente precificada na ação. Sim. Então você pega um resultado da Vale, do Itaú, da Petrobras, de qualquer empresa de Bovespa, isso é muito normal, né? Agora, com empresas de menor liquidez, como muitos investidores nem conseguem investir nela, não vale a pena ele perder esse tempo ali, né? Então, mesmo que saia uma notícia boa, um resultado positivo dessa empresa, nem sempre aquilo vai se materializar no preço da ação rapidamente. É aí que a gente entra para aproveitar essas oportunidades. É justamente isso, inclusive. Muitas delas soltam bons resultados, mas como ninguém acompanha, elas ficam lá, às vezes, por muito tempo largadas, né? Mas a gente não deixa de investir em empresas grandes, né? A gente prefere focar em empresas menores, mas muitas vezes empresas grandes também mostram essa oportunidade. A gente acaba focando hoje, cerca de 80% da nossa carteira é considerada ali small caps. E exemplo disso que o Salomão falou, a gente já investiu em Itaú, já investimos em Suzano, e hoje Vale é uma das ações da carteira. Então, não é que a gente prefere olhar empresas com menor liquidez porque a gente acha que é lá que estão as verdadeiras oportunidades, mas a gente não deixa de aproveitar alguma dessas oportunidades que surgem para nós, que geralmente acontece, né? Quando o mercado está sempre oscilando em otimismo e pessimismo, e a gente tenta, em algumas vezes, no caso dessas blue chips, aproveitar momentos de muito pessimismo para comprar empresas boas com bastante liquidez também. Boa. Segundo motivo, nós somos bem conectados. Isso aí acho que é bom explicar como que a gente usa essa nossa ampla rede de contatos a nosso favor, né? Assim, muitos investidores passam pelo nosso programa, né? Acho que semanalmente vocês acompanham isso. E muitas vezes a gente tem almoços, conversas, e a gente sempre tenta confrontar as teses que a gente tem para entender a visão desses gestores e analistas. Muitas vezes eles ajudam a gente trazendo visões diversas sobre empresas e a gente tenta entender qual que é o pensamento deles, qual que é a visão deles, se gostam, se não gostam e sempre está abertos, né? A gente está sempre aberto a mudar de opinião. Então essa ampla rede de gestores e analistas que a gente tem acaba ajudando a gente, acaba sendo até um atalho para a gente aprender determinada empresa que a gente nunca olhou, aprender sobre determinados setores que a gente não tem muito conhecimento e isso acaba amplificando o nosso conhecimento de uma maneira até mais rápida, né? Dá para dizer que a gente usa de 2 formas, né? Tem esse caminho mais rápido, que é o atalho, né? E conversar com um cara que olha uma Petrobras há 20 anos,
claro que vai nos dar um conhecimento muito maior do que se a gente começasse a olhar agora do zero a Petrobras. Mas o caminho que a gente mais gosta de usar é esse outro que o Mate falou, desse confronto de ideias mesmo. Que a gente tem as nossas análises proprietárias, os nossos investimentos, e é muito bom ouvir quem pensa diferente da gente, para ver se de fato esse investimento faz sentido, validar as nossas teses, né? Ouvir quem tem uma opinião contrária à sua é sempre muito mais enriquecedor do que ouvir quem concorda com você, né? Dá um quentinho no coração ouvir quem concorda com você, né? Porque dá aquela sensação de, pô, tô fazendo algo certo, porque o amiguinho também concorda, mas ouvir quem pensa diferente é mais desafiador e valida de fato se aquela tese faz sentido estar na carteira ou não. Sempre trago esse exemplo quando alguém me pergunta como isso funciona na prática, do caso da Vulcabras, que é um investimento que a gente tem na carteira, a gente já teve até maior a Vulcabras, e por um determinado momento muitos investidores não gostavam de Vulcabras. Teve até um almoço que um gestor que muito tempo de mercado até confrontou o Mate falando, né, pô, Vulcabras é para ficar short nesse valuation, um absurdo. E aí foi um belo debate ali, até para ver se de fato fazia sentido a nossa convicção com o Vulcabras, né? Pô, para um cara com a experiência que tem, o tamanho do bolso que tem, tá falando que vai ficar short no papel que eu tô comprado, pô, eu quero mais discutir com ele para entender, né? Felizmente a Vulcabras tomou a direção positiva ali e a gente acabou ganhando bastante dinheiro ali com a Vulcabras. E às vezes a gente consegue também perceber um certo até pessimismo com algumas empresas que a gente tem, né? E aí a gente vai tentar entender a fundo e a gente percebe que na verdade a empresa já não é mais aquilo, a empresa mudou, né? A visão preconceito. Um preconceito, a visão que algumas pessoas têm sobre determinada empresa, talvez elas não olham mais já faz muito tempo, talvez não olhem por 2, 3 anos, talvez porque elas perderam dinheiro no passado e já nem fazem, né? Você pega um pouco de ranço daquele papel e a gente tenta entender qual que é a expectativa do mercado. Acho que o principal ponto desse segundo ícone é entender as expectativas do mercado, porque a gente vai ganhar dinheiro se a gente tiver uma opinião diferente do que as pessoas têm. E acho que a gente consegue entender quais são as expectativas que os investidores têm e saber ou se a gente tem uma visão diferente. Acho que é isso. O melhor resumo desse pilar aí do Somos Bem Conectados é: a gente não vai ficar rico comprando as ações que estão na carteira de todos os investidores, né? É muito mais importante do que saber o que eles investem, é por que eles investem naquilo. Muitas vezes, eles deixam de investir por puro preconceito, deixaram de fazer uma análise, e muitas vezes investem só porque um outro gestor maior do que ele está investindo e, no fim, não tem nenhuma tese super aprofundada. É muito mais o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, de ver todo mundo investindo na mesma ação, fala, poxa, eu vou investir nela aí também, né? Não é possível que se fulano, beltrano e ciclano estão comprando essa ação, eles são tão bons, eu acho que eu tenho que ter na carteira também. E tem outro ponto aqui também, que um gestor já chamou isso de Data Science Market Makers. Então esse é o nosso Data Science analógico, né? De entender quais são as expectativas que os investidores têm com determinadas ações que a gente tem ou que a gente não tem, está namorando e quer entender melhor. Boa. Terceiro pilar, somos críticos e somos autocríticos também. Eu acho que isso se encaixa nessa parte de tentar entender qual que é a visão do mercado, sempre colocar, né, os nossos argumentos e estar aberto para mudar de opinião. Acho que isso é uma coisa que a gente faz aqui, até por a gente conversar com muita gente e entender os acertos e erros que grandes investidores tiveram ao longo do tempo. Eu acho que o principal ponto é ser humilde. Ser humilde para achar que a nossa tese pode estar errada, que a nossa conta pode estar errada e que a gente pode perder dinheiro com alguma coisa. Se a gente está aberto a estar errado, a gente vai tentar sempre aprender com isso, né? Humildade, né? Humildade. Acho que é um grande, eu não digo nem defeito, né? Mas é um viés que é criado por quem está há muito tempo no mercado. Quanto mais tempo você está no mercado, mais você acha que sabe e, por vezes, menos humilde você fica. Então, aquela coisa, não vou comprar isso porque isso é muito ruim, mas às vezes mudou, né? Não vou vender isso porque isso é muito bom. Não, às vezes mudou, as coisas mudam, as histórias mudam. Eu acho que o fato da gente estar no começo da nossa caminhada até nos torna mais humilde, de usar muito a ferramenta do Zen, né? Sabe qual é o Zen? Algum gestor falou isso uma vez? Zen, Z-E-M, é a sigla para zero essa... Zero essa Mzinho, né? Não vou falar para o YouTube não desmonetizar esse vídeo, mas é o zero essa coisa aí, ou ZEC. Então, porque quando você tem essa humildade ali dentro de você, você sabe que
a qualquer momento você pode estar errado e é muito normal que você esteja errado, então você não se apega muito a determinada tese. É isso. Eu acho que um desses exemplos, né, que a gente até falou já diversas vezes aqui no mercado aberto, foi uma das empresas que a gente perdeu dinheiro, que é a loja Sener, né? E a gente sabe exatamente as ações que a gente perde dinheiro porque machuca, né? E a loja Sener, a gente tinha uma tese que não se concretizou, e não se concretizou porque o fundamento mudou, não é porque liquidez ou qualquer coisa desse tipo, e a gente decidiu vender. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque ao vender, dinheiro não é finito na bolsa, a gente pega o dinheiro e aloca naquilo que a gente tem mais confiança, que a gente acha que o fundamento tá bom. E deu certo. Mas você também tem que estar aberto para saber que você errou a tese, você perdeu dinheiro, zera, né? Vai para a próxima. Eu acho que esse terceiro ponto ajuda a gente a ser muito criterioso e cuidar, né, do nosso dinheiro que também está lá, né? E até alguns investimentos rápidos que a gente fez, né? O caso da Get Ninjas, que a gente aproveitou a oportunidade ali da briga pelo controle da empresa, né? E muito gestor torceu o nariz e falou, pô, mas você vai mexer nisso, uma empresa ruim? Não, a gente não está olhando para o fundamento, está olhando para a situação especial envolvendo a empresa. Exato. O caso da Suzano, que a gente também comprou meio contra a corrente do mercado, ganhou muito dinheiro, mas também a gente não ficou muito tempo com o papel, né? Talvez se tivesse ficado mais, teria até ganhado um pouco mais, mas a gente seguiu muito ali dentro da nossa filosofia. Sim. O motivo por qual a gente queria comprar e o motivo por qual a gente queria vender. A gente chama isso de investimentos oportunísticos, porque as ações que a gente mais vai ter percentual investido, né, as maiores ações da nossa carteira, vão ser aquelas que a gente acredita nos fundamentos, que são empresas líderes em seus setores, que tenham vantagens competitivas e que, por isso, tenham retorno sobre o capital investido elevado. Essas vão ser as maiores empresas. Se a gente encontrar essas empresas por um bom preço, a gente vai ter ali as nossas maiores convicções. Só que a gente está aberto também a encontrar teses diferentes que não se encaixam nesses tópicos, mas que a gente tenha condições de ganhar dinheiro. E acho que isso que você trouxe da Get Ninjas foi um exemplo disso. Bom, esses são os 3 motivos principais para você investir no fundo do Market Makers. E é um fundo de ação que vai ter um perfil diferente dos outros fundos, então para uma carteira que quer buscar uma diversificação, vale a pena ter um fundo ali que olha muito mais para empresas fora do radar, para fazer um portfólio diversificado. Mas tem um quarto motivo que esse para mim é especial porque ele tem um prazo de validade, né? Que aí eu puxo a frase que Guilherme Achê falou num podcast que ele participou, entrevistado pelo Samuel Ponsoni. O Samuel perguntou assim para ele: qual fundo você investiria se algum fundo fora da Esquadra, né, que é a gestora do Guilherme Achê? E o Guilherme Achê falou: eu investiria num fundo que está começando, porque os primeiros 6 meses a 2 anos de um fundo são o sweet spot, como ele chamou. Esse fundo, por ser menor, ele pode fazer uma diferença positiva e no começo a intensidade é 10 vezes maior do que o normal. Pelo fato de ser menor, o fundo pode investir em teses que ele não necessariamente investiria se ele tivesse um patrimônio muito maior. E no começo, a gente sente isso na pele, a gente vê com os nossos amigos que constroem uma gestora nova, ou estão começando qualquer projeto novo, a intensidade para fazer dar certo é muito maior, né? Você tem muito mais motivação para fazer aquele projeto andar. E a gente está no começo dessa caminhada, a gente está se dedicando muito nesse começo, claramente objetivando com que esse fundo dê certo, dê dinheiro, não só porque o nosso dinheiro está no fundo, mas porque a gente quer fazer isso por muito tempo e sabe a importância do fundo performar nesse começo, né? Então faz muito sentido essa visão que o Guilherme Achê tem, né, que já é um dos grandes investidores. A gente sente isso empiricamente aqui no dia a dia. Então eu diria que o fundo de ações do Market Makers está no seu sweet spot e vale muito a pena aproveitar esse momento. Gostei. Tem uma outra sigla também para isso, né, que já deram para o André Esteves a autoria, já deram para o Jorge Paulo Lemann, que é a sigla de PHD, né, que a gente seria o PHD, que é a sigla de Poor, Hungry and Desperate to Get Rich. Ou pobre, faminto e desesperado para ficar rico, né? Que são 3 itens essenciais para qualquer pessoa que queira se dar bem no mercado. Bom, a gente sempre pede para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, que ajuda muito o nosso projeto a crescer e chegar em mais gente. Mas se você gostou desse vídeo e gosta do Market Makers, faz parte do nosso fundo de investimentos. É só você investir ali com a gente. A aplicação mínima inicial é de R$1.000 e o fundo está disponível no BTG e na EQI.
É isso aí. Bora pra pergunta? Antes de acabar, então, pergunta. Qual a pergunta lá. que a gente tem? Pegar a pergunta aqui do canal do Emanuel. Muito obrigado por ter mandado essa pergunta. Senhor canal. Senhor canal, ele diz o seguinte: quais as vantagens de investir em um fundo de investimento em ações ao invés de investir em um ETF? Boa. Vou falar a vantagem de cada um, tá? Investir em ETF, acho que a grande vantagem é o custo, né? Você vai pagar menos para investir no ETF. A desvantagem é que o ETF ele vai acompanhar um índice, né? Então, se você pegar um ETF que acompanha o Ibovespa ou uma carteira de dividendos, ele não vai ter uma gestão ativa ali no seu processo de decisão, né? Por isso que o fundo acaba sendo mais caro, porque tem a sua gestão discricionária, né? Tem um analista, aqui no nosso caso o Matheus ali, selecionando as melhores ações para investir. Se para você a preocupação maior é custo, você pode ir em ETF. Se a sua preocupação maior é rentabilidade, porque a gente busca render mais do que o mercado, aí você vai num fundo. Tem muita gente que defende investimento em ETF, investimentos em fundos ativos. Eu posso ter um pouco de viés, porque a gente tem um fundo de ações ativo, mas também quem defende ETF geralmente trabalha na indústria de ETFs. Mas o fato é que no Brasil o mercado ainda tem muita oportunidade, tem muita coisa mal precificada, e quando você investe de maneira ativa, você consegue uma performance muito melhor, né? Eu acho que o nosso próprio histórico ali, se pegar até janelas de recuperação da Bolsa, as ações que estão fora do Ibovespa, elas tendem a performar muito mais, que é uma tendência que a gente deve ver ao longo de 2024, já viu no final de 2023. Então, assim, para o Brasil, eu acho que investir em fundos ativos ainda tem uma vantagem bem maior do que investir em ETFs. O ETF acho que vai muito mais para quem olha muito mais o custo e menos a rentabilidade. Inclusive, o que a gente gosta de escolher aqui são ações que estão fora dos índices de ações, seja a Ibovespa ou Small Caps, mas que em algum momento podem fazer parte. Porque isso justamente vai trazer liquidez para essas ações e tornar as ações melhor precificadas, né? Uhum. Então, a gente gosta de escolher ações que não estão nesses índices, né? Nada contra, porque o índice você vai ter um retorno mediano, né? Agora, o que a gente tenta trazer é esse retorno em excesso, né? Muitas vezes dá certo, algumas vezes dá errado, mas a gente está aqui tentando fazer o melhor para dar certo. Moral da história, faz um 80-20 ali, coloca 80 no Market Makers e 20 no ETF, aí tá certo. Isso aí. É isso então, Mate? É isso, Alomar. Então, boa. Valeu demais. Valeu você. Até semana que vem com mais um Mercado Aberto.